Bom dia, pessoal, para quem estiver assistindo, né? Hoje nós vamos dar uma reanalisada, né, no conteúdo, de maneira a dar uma relembrada no que a gente vivenciou, né? Acho que tem, não sei se tem alguém assistindo hoje, mas com certeza o vídeo vai aparecer para alguém que queira assistir, né? Então eu vou dar uma repaginada. Como hoje não tem muita gente, eu consigo fazer um bem bolado aí e relembrar, né, do conteúdo um pouco, né? Então vamos passar rapidinho para que fique legal o curso, né? E o pessoal possa dar uma relembrada no que a gente vivenciou na primeira e na segunda aula, né? Na primeira aula a gente teve uns problemas técnicos, então eu vou aproveitar essa aula, essa última aula aqui, para poder ganhar um pouco de tempo e deixar meio que demonstrado como é que funciona o curso de gestão de tempo, né? É a administração do tempo e produtividade, né? Porque é muito importante a gente aprender a ter a gestão do tempo, a, a não ficar dependendo das coisas automáticas, né? Que a gente possa vivenciar aí um controle maior do que a gente faz, do que a gente tem, para que possamos ganhar tempo e dinheiro, ou o que for que venha, né? Porque os americanos têm essa mania de dizer que tempo é dinheiro. E eles não estão errados, porque a única coisa que não volta é o tempo. Se você desperdiçar ele, você está perdendo oportunidades de ouro, né? Tanto de ganhar dinheiro, quanto de fazer alguma coisa que você gosta, de você estar perto das pessoas que você ama. Então, vamos dar uma recapitulada nas aulas, né? Então, a primeira aula seria o que é o tempo, né? A segunda é a percepção, como que a gente percebe esse tempo, se existe diferença para um e para outro, né? Aprenda a gerir o seu tempo, planeje o seu tempo, aprenda a lidar com o desperdício, urgência e importância, né? A diferença de um e de outro. O tempo é seu melhor amigo e alta produtividade, né? Então vamos lá.
O que é tempo? O tempo é, é uma grandeza física que ela ocorre dependendo das formas naturais, né, que nós temos no nosso ambiente. Então você percebe o tempo pelas ações naturais que estão ocorrendo ao nosso redor. E isso também quando as situações ocorrem simultaneamente, quando acontece algo paralelo a outro, eu consigo ver uma percepção de diferença nisso, então eu começo a ter noção do tempo. Uma forma de analisar o tempo é, por exemplo, com o relógio de sol. Você vai vendo a natureza se modificando, o sol, por exemplo, ele nascendo num ponto e numa extremidade e no se pôr, né, dormir numa outra extremidade, isso dá uma sensação de passagem do tempo, porque você vê o sol se deslocando, né, se, se transpondo, né, de um ponto a outro. E com o relógio do sol, você consegue ver essa marcação das horas pelo movimento solar. É lógico que depende muito também da estação do ano e alguns outros fatores que possam atrapalhar nessa análise. Né? Mas o tempo ele é uma grandeza imutável. Até o momento de análise da onde nós estamos, ele é imutável. Tá? Nós vamos entender um pouco mais disso. Então, a consciência temporal na observação de eventos de um fato, de um dado referencial implica simultaneidade desses dois eventos, sendo o tempo nesse contexto definido como uma grandeza absoluta e explicitamente independente do referencial, que a percepção dele depende de outros fatores, né, do ambiente onde nós estamos inseridos. Mas a análise do tempo, ele é tido como algo grandioso que nós não temos como controlá-lo, vamos dizer assim, até um certo ponto. Como assim? Ele é uma grandeza que você não consegue impedir. Ele existe, ele vai percorrer esse caminho de transcorrer o período dele, você querendo ou não. É como a morte, né? Ela vai ocorrer um dia na vida das pessoas, é a morte física, né? Querendo ou não. Se você acredita em outras coisas, tudo bem, mas a morte ou o tempo, porque a morte só vem com a passagem do tempo. Essa passagem desse tempo, querendo ou não, ele vai existir. Você pode perceber ou não, mas é uma grandeza indiscutível. Né? Na mecânica clássica, um observador situado numa origem do sistema de coordenada observa os eventos que se dão no mesmo instante, no mesmo tempo e no mesmo instante, independente das posições espaciais nas quais eles se dão. A informação propaga de forma instantânea pelo espaço. Ou seja, se eu estou, que nem nessa via que tem nessa foto aí, eu estou vendo os carros, os veículos se locomoverem tanto de um lado quanto do outro, aquilo que eu vejo acontecer como uma ação, elas vão acontecer independente de eu estar ali ou não. Só que a referência de eu estar simultaneamente no mesmo ambiente, no mesmo local, me dá a sensação de que as coisas estão ocorrendo, estão passando. Então eu tenho um movimento de ir e vir, de falar, de se expressar. Né? Então você consegue ter uma percepção que as coisas estão em movimento, estão se relacionando. Né? Percepção do tempo. Né? Aqui nós vimos o que é o tempo e aqui nós vamos ver a percepção do tempo. O que é percepção? Nós podemos ter a percepção temporal do tempo, de, de percorrer o tempo. Né? E na psicologia, é um estudo dentro da psicologia e da neurociência que se refere a uma experiência subjetiva da vida. O tempo que pode ser medido por alguém a partir da própria percepção, da duração e do desenrolar dos acontecimentos. Ou seja, a psicologia e a neurociência elas tentam entender de que forma o tempo passa para uma e para outra pessoa. É indiscutível que o tempo vai passar, independente de você querer ou não. Mas será que ele passa igual para mim e para você? Se vocês estiverem no mesmo ambiente, tranquilamente, nós estamos no mesmo ambiente, então com certeza o tempo vai passar da mesma maneira para nós dois, porque a percepção do tempo é igual para ambos, né? Agora, se você, deixa
Deixa eu ver aqui se tem alguém. Não. Se você mudar de posicionamento, mudar de local onde você esteja inserido, né, você foi para uma outra cidade, não está conversando com aquelas pessoas, por exemplo, você pode ter uma noção de tempo distorcida. Como assim? Nunca aconteceu com você, por exemplo, de você estar trabalhando ou estudando e você falar assim, nossa, o tempo passou tão rápido hoje, e um colega, um amigo falar, não, para mim demorou pra caramba, hoje vai dar, por exemplo, 10 horas da noite, mas não vai dar 5 horas da tarde pra gente ir embora, entendeu? Então, meio eles dizem que o tempo ele é relativo conforme a sua percepção do tempo. Tem pessoas, inclusive, que dizem, nossa, hoje é terça-feira, sei lá, hoje é quarta-feira, mas está com cara de sexta, né? Ou está com cara de sábado, mesmo estando no trabalho. Por quê? Porque são relações que você tem, né, com o ambiente em que você vivenciou. Por exemplo, imagine que essa foto desse senhor aí, ele está esperando um transplante, né? E esse transplante, ele está vindo de avião, vai demorar umas 2 horas para chegar, mais a operação. Você acha que para ele esse tempo está passando rápido dessas 2 horas ou está demorando? Com certeza está demorando. Essas 2 horas para ele está parecendo uma semana. Faz uma semana que eu estou esperando esse coração, porque as 2 horas não passam, né? Você fica ali martelando na cabeça da pessoa e ela quer logo, é ansiedade. E realmente, a pessoa olha no relógio, parece que o tempo não passa. Parece que você faz 10 minutos que você está esperando aquele órgão chegar e você olha no relógio e passou 2 minutos. É absurdo como a percepção do tempo varia conforme a sua necessidade. Por exemplo, esses jovens aí na montanha-russa, né? Andando de montanha-russa, se divertindo. Você acha que o dia para eles passou devagar ou passou rápido? Passou rápido, eles aproveitaram, curtiram, sim, mas falam, nossa, como o dia passou rápido, a gente podia ter curtido mais, né? Podia ter feito tal coisa. Parece que o tempo não foi aproveitado, né? Então só aí você já percebe que o tempo varia conforme a percepção das coisas. Essa é uma das chaves para você aprender a ter controle das situações, né? Percepção do tempo. Aqui eu vou dar uma resumida, né? Einstein já dizia que o tempo, né? Aqui, ó. E que o que Einstein constatou de surreal é que esse trem do tempo pode ser acelerado ou freado, passar mais rápido para uns e mais devagar para outros. E que, para fazer o tempo andar mais devagar, basta se movimentar. Então, isso é um estudo científico, tá? De que se você se movimentar mais rápido, você consegue reduzir, né? Para fazer o tempo andar mais devagar, basta se movimentar. Se você andar muito mais rápido, o tempo vai passar mais devagar para você. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, colocar, se você passasse um ano dentro de uma espaçonave que se desloca a 1,7 bilhão de quilômetros por hora e depois retornasse para a Terra, pegasse um foguete, fosse se movimentar, viajar a velocidade de 1,7 bilhão, né, 1 bilhão de quilômetros por hora, as pessoas que ficaram aqui na Terra estariam 10 anos mais velhas do que você. Ou seja, você viajaria por um ano, estaria mais velho, né? Estaria mais velho. Um ano da sua vida, enquanto as pessoas que estão aqui na Terra teriam passado 10 anos da vida delas. Como que é possível isso? Velocidade. Quanto mais rápido, quanto mais você se movimenta, mais o tempo tende a frear, né? Esse é o modus operandi do tempo, né? E aqui na Terra, como que a gente faz isso? Por isso que tem essa percepção que foi comentado, né? Que o tempo você pode controlar ele até certo ponto mentalmente e se padronizando. Como assim? Aprendendo a gerir o seu tempo, fazendo uma lista do que você tem que fazer e das prioridades que você tem. Se você já, antes de dormir, já tem uma lista do que você vai fazer no dia seguinte, com prioridades, você já sabe aonde atacar sem perder tempo, sem ficar perguntando, o que eu tinha que fazer mesmo? Será que vai dar tempo? Não, você já sabe. Então você tem uma lista. Isso é a base, né? Ter uma lista de coisas que são prioridades para você fazer no dia seguinte ou naquele dia que você está trabalhando. É lógico que isso às vezes demanda um tempo. Se você puder fazer um dia anterior é melhor, né? Evite distrações desnecessárias. Não fique com o celular,
não fique atendendo as coisinhas, não fique, sabe, vendo outras coisas que não são prioridades para você. Termine as prioridades, né? Tenha um ambiente organizado para não ter que ficar procurando as coisas. Ah, não acho papel, não acho caneta, não acho o documento que eu preciso. Não. Tenha um ambiente organizado. Tudo isso vai servir para você gerenciar o seu tempo, vai te auxiliar. Ainda não é a gestão do tempo, são auxílios para a gestão do tempo. Né? Então aqui, ó, tenha controle de papéis e documentos. Saiba o que está entrando de documento, o que é porcaria que você tem que jogar fora, o que é documento importante, o que é documento do uso do dia a dia. Né? Tenha uma agenda. Coloque uma agenda para você controlar isso. Né? O que você tem de reunião, de encontro, né? Opa, desculpa. Pense antes de agir. Fato. Muitas vezes a gente quer agir no automático. Nós não pensamos com relação àquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer uma renovação de um documento. Eu não me programei. Eu não vi minhas prioridades, não sei onde estão meus documentos, minha mesa está bagunçada, meus documentos estão bagunçados. O que acontece? Eu vou fazendo, eu tenho que ir lá. Eu agendei já para daqui 1 hora, eu já tenho que começar a ir, porque até eu pegar o carro e ir para lá, ou pegar um transporte público vai demorar. Você já começa a catar as informações e correr atrás daquilo que você não tinha preparado. Então o que acontece? Você não pensou antes de agir. Então é bom você pensar. O pensar não é ficar 2 horas analisando, não. É você se programar e analisar o que você tem para fazer e começar a pensar em agir, né? Como agir? Então planeje seu tempo. Reconheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. O planejamento é diferente da gestão. Né? Que aqui eles são ferramentas que vão ajudar você a gerir o seu tempo. Se você tem tudo isso aqui, eles são ferramentais para a gestão. Aqui você vai ter como planejar realmente o seu tempo. Uma vez que você já está executando essas ferramentas, reconheça seus pontos fortes e fracos. Por quê? Isso pretende, né, atuar para as funções que pretende executar. Sabendo corretamente esses pontos, é possível planejar qual carreira pretende seguir, quais objetivos deve ter em mente e quando poderá concretizá-los por completo. Uma vez que você tem aquelas ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia, reconhecer seus pontos fortes e fracos vão fazer com que você tenha escolhas mais acertadas para o futuro, para curto, médio e longo prazo. Se você sabe quais são seus pontos fortes e fracos, você sabe quanto tempo demora para você fazer alguma tarefa de prioridade ou alguma tarefa que estava agendada. Então, se você programou uma tarefa e você sabe quais são seus pontos fortes e fracos, você sabe quanto tempo você vai demorar para executar essa tarefa. Se você não tem prática, você sabe que pode demorar 3 horas, 2 horas. Se você tem prática, você sabe que pode demorar meia hora, no máximo 1 hora. Né? Então você já começa a ter uma noção de como você vai se programar, inclusive para feitos futuros, planejamentos de longo prazo, né? Que carreira eu vou seguir, o que eu quero estudar, com quem eu vou casar e etc. Né? Aceite que as coisas podem ser difíceis ou dar errado. Você tem que ter noção que muitas vezes alguns atrasos e empecilhos vão ocorrer. E não adianta estressar. Se você está planejado, tem um planejamento, está usando as ferramentas do planejamento, está agora usando as ferramentas de gestão do planejamento, e agora você está aprendendo a planejar o seu planejamento, você sabe que coisas erradas vão ocorrer e você vai ter que se moldar a elas, né? Se identificar com o ambiente onde você está e começar o quê? Dar a volta, né? Ou, eu não consigo fazer isso agora. É prioridade? É. E as outras prioridades? Eu consigo matar antes dessa aqui? E eu posso depois voltar nessa? Eu consigo porque eu sei, né, que eu consigo deixar isso aqui um pouco de lado. Então, agiliza o restante e volta para resolver o problema depois. Ou, se isso é muito importante, tenta analisar o restante que você vai ter que fazer para que você não perca muito tempo. Né? Planeje, não seja radical. Não seja 880. Deu errado, ou teve que desviar um pouco da sua rota, do seu planejamento, da sua gestão. Não vai lá, vou parar com isso aqui porque não funciona. Para com isso. Como eu disse, modificações vão ter que existir. O planejamento, as ferramentas de gestão e o planejamento que você tem, que é você se conhecer aquilo que você tem, quais são as atitudes que você tem que ter, por isso o planejamento,
não pode ser algo que vai ser imutável. Ele não pode ser algo que você carimbou ali, tem que seguir aquilo ali. Não. Ele pode ter alterações e necessidades que são importantes para você modificar algo, às vezes até aperfeiçoar algo, né? Então não seja radical, deu errado, melhora, né? Corrige, tenta modificar, aprende com o erro, né? Mas não deixe de seguir a métrica que você fez, o planejamento que você fez, né? Encontre um sistema que funcione para você. Junte lista de prioridade com agenda, com planilha do Excel. Monte algo que funcione para você. Eu tenho marcações, às vezes, que eu faço a mesma marcação em 2, 3 lugares. Por quê? Porque às vezes eu gosto de estar escrevendo. Eu tenho um controle físico, que seria no Excel, mas eu tenho um controle assim de apontamento. A agenda são para coisas pontuais. E lista de tarefas eu vou colocando ali, eu tenho uma lista de pensamentos, ideias e planejamentos que tem que ser executados, assim como coisas que são triviais e eu não posso esquecer de fazer. Comecei a fazer isso aqui, pá, então meu planejamento é fazer essas tarefas. Qual que é o grau de prioridade delas? São projetos. Ah, isso aqui, o que que é? Esse aqui é essencial, são tarefas do dia que eu tenho que fazer. Então eu vou controlando de um jeito mais segmentado. Isso me ajuda a ter um planejamento melhor e uma ideia melhor do que eu tenho que fazer no dia. Escute outras pessoas realmente importantes. Dê atenção para aquelas pessoas que realmente são importantes. Nada de ficar perdendo tempo com pessoas que não te agregam, né? Ah, mas eu não posso ter amizade? Pode. Em que momento você vai ter contato com essa pessoa? Em que momento você vai conviver com ela? Porque se for algo importante, se não for uma amizade ou um contato importante, pode te atrapalhar muito a perder tempo com as tarefas e com os objetivos que você tem. Ah, mas eu tenho que ser regrado e seguir um objetivo o mais próximo possível do que você planejou. Por quê? Você pode dizer que eu estou perdendo tempo, não estou conseguindo fazer, não aproveito o meu dia. Espera aí. Quando você planeja seu dia, você sabe aquilo que é importante para você. O que realmente é importante para você. Quais são suas prioridades. Por isso, no planejamento, você tem que saber os seus pontos fortes e fracos, para você saber aquilo que você quer alcançar e aquilo que você não quer alcançar. Aí entra o planejamento. Se você quer alcançar um objetivo, quais sacrifícios você vai ter que fazer para poder alcançá-lo no tempo que você deseja? Então isso faz parte do planejamento. E conversar ou ter contato com pessoas que não agregam e que muitas vezes falam mal para você, falam mal de você, né? Ficam tacando pedra, dizem que você não vai conseguir, isso não agrega absolutamente nada, né? Seja persistente. Persista até conseguir ou corrigir a direção para o melhor resultado. Como eu disse, não seja 8 e 80, ou 80, né? Vai lá, não deu certo, persiste. Não seja teimoso. Não seja teimoso. Existe uma grande diferença entre teimosia e persistência. Teimosia é aquilo que você vê que está dando errado e tenta de novo. Você vê que está dando errado e tenta de novo. Insiste, insiste. Não. Persistência é você tentar uma vez, analisar, ver se você errou por falha sua ou cometeu alguma coisa. Você tenta de novo. Deu errado, peraí. Tem coisa errada, eu tenho que me modificar. Você continua no seu objetivo principal, mas faz alguns contornos, faz algumas melhoras, né? Eu não vou agir desse jeito, eu vou agir de outro jeito, eu não vou pensar dessa forma, eu vou pensar de outra forma, vou começar a parar as arestas e começar a ver aquilo que realmente dá certo. Não mudar de objetivo simplesmente, não, eu posso seguir um objetivo desde que ele seja tangível, que eu possa realmente alcançá-lo no período que eu estou predestinando ele, que eu tenha essa capacidade de fazê-lo. E se eu não tenho, como que eu vou conseguir isso e seguir essa métrica? Caso tenha que mudar algo, né? Que nem, eu quero estar trabalhando, ganhando um salário de 3, 4 mil reais e para isso eu tenho que fazer um curso de solda, né? Aí você se planeja para fazer o curso de solda, esse curso de solda demora 2 anos, 1 ano e meio para se concluir, né? Aí você quer ganhar esse salário já em 6 meses, mas o curso demora um ano, vamos pôr um ano, tá? Então você vai estar atrasado 6 meses naquilo que você quer, porque você vai ter que fazer o curso. Então você tem que adaptar isso. Eu não consigo agilizar o curso, mas eu consigo estender a meu objetivo para depois do curso e ainda uma margem de gordurinha, vamos dizer assim, para você buscar o lugar que você quer. Enquanto você está estudando, que você não está ganhando o salário que você quer, que seria em 6 meses, você pode usar a estratégia de como buscar
o emprego que você quer, as empresas, vai pesquisando as empresas, o cargo que você quer, como que você quer trabalhar, qual o procedimento de mandar e-mail, de mandar um contato para essas empresas, conquistar um networking de pessoas que talvez trabalham nas empresas que você queira, né? Então isso são estratégias que você vai usando até o período, que você está usando de extensão do período de término do seu curso. Porque assim, quando você terminar o seu curso, você tem mais chances de conseguir aquilo que você deseja. Né? Aprenda a lidar com o desperdício de tempo. Isso é fato. O ser humano, isso seria a aula 3 hoje, né? O ser humano, ele desperdiça muito tempo. Né? Reconhecer que em determinados momentos tomamos decisões não muito eficazes para o trabalho é fundamental para ter controle do tempo que está esvaindo pelas mãos. Olha o tempo se escorrendo, né? Desconecte-se das redes sociais. Sai da rede social quando você estiver fazendo algo muito urgente, quando estiver fazendo algo de prioridade, né? Delegue tarefas menores ou impeditivas. Aquilo que te impede de fazer o que você precisa, delegue as tarefas. Faça aquilo que realmente é funcional e essencial para o que você tem que fazer. Mensure quanto tempo gasta em média com cada tarefa. Dá uma analisada. Quanto tempo eu demoro para fazer tal coisa? Por quê? Porque daí você pode ir tentando melhorar isso. Eu demoro uma hora para escrever um texto, mas você consegue ganhar um tempo para escrever em 40 minutos? Consegue depois de um tempo baixar para 30 minutos até você pegar uma prática, né? Não se prender a e-mails e informações pouco produtivas ou desnecessárias. É lógico que nós temos que ver os e-mails e ver as informações que vão ser úteis no nosso dia a dia. E às vezes acontece cair uma besteirinha aqui, outra colar. Bateu o olho, viu que é besteira, e você está com prioridades a serem cumpridas, então não perca tempo naquilo. Só perca tempo naquilo que for urgência e necessidade. É lógico que às vezes podem encontrar e-mails, né? E-mails ou informativos que são essenciais para aquele momento, que você não pode perder uma oportunidade ou que você tem que resolver algum problema. Então aí é diferente. Uma prioridade que você estava trabalhando foi atingida por uma prioridade de nível maior. Então você não pode deixar para depois. Então você se informa, analisa, começa a gerir aquilo para depois voltar na informação, no projeto que você estava executando naquele momento, na tarefa, né? Então, desconecte das redes sociais, fato, tá? Facebook, WhatsApp, essas coisas aí, Instagram. Se você não trabalha com eles, é um divertimento, ou é um lazer, ou é algo que só agrega um pouco no que você faz, dá uma desconectada, faz o que tem que fazer depois. Você volta neles, publica neles, etc. Delegue tarefas menores ou impeditivas, tá? Tarefas que te bloqueiam e alguém mais pode te ajudar, uma filha, um filho, uma esposa, um marido, né? Vê aquilo que você pode delegar, um amigo, um parceiro de negócio, delega para ele, vê se ele não está ocupado e pede para ele fazer. Se às vezes essa pessoa tem mais capacidade, mais agilidade para fazer aquilo que você. Né? Mensure o tempo, tenha o controle do quanto você perde, né, para fazer uma tarefa e como você pode adaptá-la ou melhorá-la. Né? Urgência e importância. Olha que legal. Aí nós temos grau de urgência e de importância. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Até o momento não. Né? Mas tudo bem, vamos seguir no projeto. Nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante é urgente. Olha que maravilhoso, né? Por quê? Como assim? Ó, prioridade. Dar foco ao que é necessário para um determinado momento ou situação. Você tem que dar prioridade para aquilo que você tem que ter necessidade. É necessário? Né? Qual é o momento que isso é necessário? Eu tenho que saber segregar. Às vezes um negócio é importante para mim, é urgente para mim e não para uma situação geral. Né? Eu preciso ver meu Facebook, por exemplo. Ele é importante para você. É um grau de prioridade para você, mas ele não é necessário para o que você está fazendo. Então o grau de importância, o grau de urgência dele acaba descendo, né? Importância. Definição do grau de impacto que determinada tarefa ou escolha pode causar para você e seu entorno, sob sua perspectiva. Ou seja, eu tenho que ter uma noção do grau de importância, né? O que eu deixar de fazer ou fazer prontamente aquela situação ou aquela tarefa vai gerar de impacto no minha vida,
no meu ambiente ou até mesmo no meu futuro, tá? E urgência é uma tarefa ou escolha que exige uma decisão imediata, seja para postergar ou executar. Presta atenção, seja para postergar ou executar, podendo ser muito importante e tomando a prioridade para si, ou não sendo prioritária, mas importante de ser retomada. Ou seja, qual é o grau de urgência? Né? Eu posso ter uma tarefa urgente, mas não tão importante. Como assim? Ela tem um grau de urgência, eu tenho que fazer ela, né? Mas ela não é importante para agora. Ela é urgente, ela é necessária, mas qual que é o tempo dela? Não é para agora, entendeu? Vamos supor, eu tenho que buscar uma pessoa no aeroporto, tá? É urgente, é imperativo isso que eu faça, mas essa pessoa vai chegar quando? Ah, ela vai chegar daqui 1 hora. Pô, e eu tenho que pegar a pista, eu tenho que ir buscar ela em outra cidade. Aonde que eu tenho que buscar ela? Às vezes eu vou pegar trânsito. Então é urgente e o grau de importância é altíssimo. Porque senão essa pessoa, vamos supor que seja um jovem ou uma jovem que não sabe muito como pegar táxi, não, ou está sem a verba para pegar o táxi e foi combinado de você buscar. Então é urgente e importante, porque não, senão essa pessoa vai ter um transtorno muito grande, né? E aí você também tem um documento que você tem que fazer renovação. E você tem até as 4 horas da tarde para fazer a renovação desse documento, e a pessoa que você vai buscar, ela vai chegar 2 horas da tarde, ou vamos por assim, 1 hora da tarde. Opa! Então, eu tenho um documento que é urgente, eu tenho que renovar hoje, porque eu atrasei, porque eu não me programei, porque eu não pensei antes de agir, né? Então eu tenho um grau de importância. Qual que é a urgência disso? Pô, o documento é urgente pra caramba, senão eu vou ficar sem minha carteira de motorista, eu vou pagar até multa, né? Ou um documento qualquer, né? E então o que eu faço? Eu vou o quê? Qual que é o grau de importância? O aeroporto é importante? É, mas se eu for fazer o documento agora, eu consigo ir buscar essa pessoa no aeroporto? Qual que é o grau de importância da situação que você está inserido? Qual que é a prioridade momentânea da situação? Os dois são urgentes, os dois são imperativos que sejam feitos hoje, né? E cada um tem sua hora específica. Qual que é o grau de importância? Pô, a pessoa que está chegando no aeroporto é parente, é filho, é alguém muito importante, sei lá, né? E o documento também é importante, porque eu dependo dele, né? E qual que é a prioridade? Qual que é o tempo que vai levar para fazer? Não, eu vou lá, busco essa pessoa, que se não tiver atraso no voo, eu consigo com certeza pegar essa pessoa e muitas vezes já passar, ó, vamos fazer o seguinte, passa comigo num caminho que eu preciso acertar um documento, tá? Tô com algum problema? Muitas vezes a pessoa vai com você, né? Nem que seja para esperar no carro, ou acompanha no estabelecimento que você tem que ir, mas você acaba pegando essa pessoa pela prioridade que você tem das horas, e essa pessoa te acompanha a você fazer a renovação do documento que você precisa. Tudo se encaixa, desde que você tenha controle do grau de urgência e de importância, né? Olha lá, urgente e importante. Vamos analisar aqui, ó, a tabela SWOT, né, de força e fraqueza, né? A gente chama de tabela de urgência, né? Olha lá, é urgente e importante. Está no quadrante 1, né? Está no quadrante 1 aqui, ó. Faça agora. Né? O que eu tenho que fazer agora que é urgente e importante? Crises, coisas que aconteceram de repente, né? Reuniões que são programadas ou de urgência, né? Problemas urgentes. Um problema que aconteceu, um parente que ligou, um filho que ligou, ah, tô com um problema, não sei o que. Incêndios. O que é incêndio? São coisas também que acontecem do nada, né? Que nem bombeiro, tá sossegado, de repente incêndio, né? Que também não deixa de ser um problema urgente, né? E projetos com prazos. Se você tem prazo, ele é urgente. E você tem que analisar esse prazo. Aí, lógico que a gente pode ter projetos com prazos maleáveis, né? Mas aqui nós estamos falando de projetos com prazos definidos e específicos, né? Por exemplo, importante, mas não urgente, que você pode decidir quando fazer, né? Ou controlar melhor ele, né? Por exemplo, uma prevenção, quando você pode prevenir, já se antecipar com algum documento, preparação, planejamento, estratégias, coisas que você pode ir fazendo. São importantes, sim, tudo isso você tem que fazer. É importante se planejar,
para um lançamento, para um documento que você vai, para um treinamento que você vai fazer, para um novo projeto de serviço ou de produto, né? Uma estratégia de negócio, uma estratégia familiar, né? Relacionamentos, você pode ter, é lógico, um relacionamento é muito importante, mas às vezes ele não é urgente, porque um relacionamento sem que você tenha as suas necessidades básicas resolvidas, né? Um incêndio resolvido, um fator que vai te gerar mais conforto resolvido, o relacionamento muitas vezes não se mantém. Um treinamento que você pode planejar para fazer, né? E recreações. Recreações são muito importantes, mas nem sempre são urgentes. Você tem que finalizar aquilo que é urgente para você ter recreação ou analisar aquilo que dá para postergar e conseguir fazer sua recreação. Coisas que não são importantes, mas são urgentes, têm que ser feitas, mas não são tão importantes assim, você pode passar para outras pessoas. Por exemplo, interrupções, alguém tocando campainha, alguém chamando para você ver alguma coisa que outra pessoa pode resolver, né? Telefonemas que podem ser adiados, né? Quem é? Ah, é fulano, não, deixa eu falar para ele que depois eu ligo, e etc. Né? Algumas reuniões, tarefas delegáveis. O que são tarefas delegáveis? Algum documento que tem que ser escrito, eu quero postar um negócio no Instagram, você fez o vídeo, alguém pode que conhece a forma de fazer isso, pode editar isso para você, né? Tarefas importantes para outros, alguma coisa que é importante para uma terceira pessoa, você pode delegar para outro fazer, né? E não importante e não urgente. Muitas vezes você pode até eliminar isso, né? Eliminar ou postergar muito, né? Fofocas, por exemplo, elimina. Fofoca é um negócio que não é urgente e não é importante, né? Conversas e triviais, bate-papos, né? Tarefas agradáveis. O que são tarefas agradáveis? Ah, ficar dando uma navegada na internet, né? Ficar dando uma olhada no meu Facebook, sem motivos de necessidades realmente, né? E-mails engraçados, perda de tempo, notícias que demoram muito para você ficar analisando. Você pode ver notícia, lógico. E ver notícia é importante. E às vezes ajuda você abstrair um pouco e ver coisas que você estava errando. Na hora que você volta para o serviço, parece que você, nossa, eu não tinha percebido esse erro que eu ia fazer, né? Então, a notícia ela é importante, mas muitas vezes ela não é urgente. E você não precisa eliminar. Você pode muito bem adiar ela um pouquinho ou usar ela com parcimônia. Vou entrar 5 ou 10 minutinhos para dar uma olhada em umas notícias aqui e já tá bom, né? Que seria um intervalinho para você refrigerar a mente, né? O tempo é seu melhor amigo. Pode apostar nisso, né? Para muitos ele é um carrasco, para outros um ladrão, mas para aqueles que compreendem sua importância, o tem como amigo. Ou seja, aquele que sabe que o tempo é importante, que ele tem uma vitalidade, ele tem um porquê de acontecer, ele se torna um amigo, né? O tempo é uma grandeza muito importante que serve para nos lembrar o quanto é importante agir imediatamente, seja em pensamento, em escolhas ou em atitudes. Nos mostra que as coisas não são eternas e por isso são importantes de serem cultivadas e aproveitadas com sabedoria. Cura e corrige erros, ensina com o desenrolar do amadurecimento, nos grita que viver é urgente e que escolhas são muito importantes, independente de quando e quais façamos, né? E que escolhas são muito importantes, independente de quando e quais façamos. Não importa quando a gente vai fazer as escolhas, não importa de que jeito, quando essas escolhas estão acontecendo, você sempre vai ter que escolher. E essas escolhas são importantes, né? Aí você tem, por exemplo, a imagem do bebê no ventre de uma mãe. Imagina o tempo de gestação que essa mãe tem que ter com esse filho, o amor que ela dá para essa criança. Mas demora muito para nascer. Mas é o amor que você está cultivando com o seu filho, né? É uma vida que está se desenvolvendo em você, né? A vida, aqui ó, do filme, né, do Jack Chan com acho que é o novo Karate Kid, olha lá, Mr. Han em Karate Kid 2010, né? A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar. Ou seja, cair é indiscutível que você vai cair. Quem aqui nunca... todo mundo sabe que quando o neném começa a aprender a andar, ele cai. Começa a aprender a andar de bicicleta, cai. Ou tomba com a bicicleta. Começa a andar de skate, cai. Começa a andar de patins, cai.
vai tentar fazer a primeira paquerinha com a menina lá, pode até ter sucesso de primeira, mas muitas vezes você vai cair, vai levar não, né? Vai abrir um negócio, um projeto, muitas vezes dá certo de primeira, muitas vezes você cai, quebra com esse projeto, com essa empresa. Agora a escolha, qual momento que você vai se levantar, a escolha é sua, né? E olha o tempo aqui embaixo, aqui, ó, as lápides, né? Que servem para quê? Serve para a gente ver que você querendo ou não, um dia todo mundo vai chegar nesse momento, mais cedo, mediano ou mais tarde. Mas as escolhas estão aí para nós decidirmos como queremos viver, com quem queremos passar esse tempo, né? Então escolha, né? Uma forma de você ter alta produtividade com o tempo é o que? Uma vez que você já aprendeu a identificar a importância da gestão do tempo, é momento de compreender como ser mais produtivo no decorrer das horas do seu dia. Aí nós vamos falar de produtividade. Falamos de todos os ferramentais de gestão e de planejamento. Você já se conheceu, você já viu as estratégias que você tem que fazer. Agora nós vamos ver o que? Como eu posso ser produtivo com tudo isso, né? Ter objetivos específicos. Pode parecer simples, mas muitas pessoas não têm nenhum objetivo a seguir. Então, qual que é seu objetivo de vida? De curto, médio e longo prazo? Para essa semana, para daqui a alguns meses, para daqui a alguns anos. Planeje. O que você quer ser? O que você quer aprender? Né? Tenha o quê? Objetivo específico. Objetivo não é sonho que fica na imaginação, é algo que você planeja até você chegar. Divida em pequenas metas para conquistar. Se você tem o objetivo de estudar, como eu disse daquele exemplo da pessoa, né? Divida seus objetivos em pequenas metas. Assim fica mais fácil de observar suas conquistas e de sentir-se motivado para continuar seguindo em frente, né? Então, ou seja, eu tenho o objetivo de trabalhar, ganhar tantos, 3 mil, 4 mil reais na empresa, numa empresa que mexe com solda. A pessoa, lembra que eu falei que a pessoa vai lá, ela se planeja, em 6 meses está ganhando isso, só que ela vê que o curso dela demora um ano para ser concluído. Então ela faz o quê? Qual que é o meu objetivo? Esse. Então ela vai ter que se planejar que daqui a um ano ela vai ter terminado a formação dela e ela vai procurar esse emprego. Só que o que ele pode fazer antes, enquanto estuda, enquanto não faz a inscrição, muitas vezes não tem o dinheiro para a inscrição do curso, é o quê? Como que eu vou fazer em dividir em metas esses meus conhecimentos para que eu consiga para que eu consiga adiantar esse prazo. Vamos supor, eu preciso pagar esse curso. Quanto tempo vai demorar para eu começar a entrar nesse curso? Eu tenho a verba? Não tenho. Quanto me falta? Eu vou começar a vender brigadeiro, eu vou começar a fazer serviço escolar para os outros, fazer serviço de trabalho escolar para a faculdade, né, o TCC. Alguma coisa eu vou fazer para começar a arrecadar alguma coisa e conseguir pagar esse curso. Aí, estando nesse curso, eu vou ter um ano para poder alcançar meu objetivo. Nesse período de um ano, quanto que eu posso absorver de conhecimento a mais? O quanto que eu posso me preparar para a empresa que eu vou trabalhar? Segundo, como que eu vou me preparar para mandar esses currículos? Como que as pessoas vão me enxergar assim que eu terminar esse curso? Porque eu não tenho experiência. Começa a bolar estratégias e metas. Daqui em uma semana eu tenho que já estar com o currículo feito e já aprendendo algumas coisas que eu já vi que eu vou ver no curso, porque você pode estudar algumas coisas antes de entrar no curso, né? Eu vou montar uma estratégia e pesquisar quais empresas que eu vou mandar esses currículos, quais empresas que eu quero atuar, quais empresas que eu gosto mais, né? E vá cumprindo essas metas. Toda vez que você cumprir, se felicite, né? Se dê presente, né? Aqui, ó, a gente vai ouvir isso aí depois ali, ó. Defina prazos e tempos. Tem um objetivo? Quebrou ele em metas, né, em pequenos objetivos, vamos dizer assim, degraus, né, da sua escada, tem que ter prazo e tempo de conclusão. Quando você vai começar e quando você vai terminar. Eu vou começar essa semana, quanto tempo demora mais ou menos para eu fazer isso? Porque se você não procrastinar, se você não tiver empecilho, não ficar perdendo tempo com outras coisas, você consegue alcançar isso, né? Gratifique-se. E o tempo tem que ser o quê? Dia, mês e ano. Né? E, se possível, hora. Que horário desse dia você vai terminar? Mas e se eu não conseguir? Não é que não, se eu conseguir, você tem que conseguir. Não deu certo porque teve um problema, porque aconteceu outros empecilhos que você não tinha noção. Remaneja, reprograma, reorganiza, mas não vai jogar lá para frente. Verifica quanto tempo mais demora
e se programa para isso, né? Gratifique-se. Conforme suas pequenas metas mais importantes vão sendo concluídas, conforme as pequenas metas mais importantes, apresentei-se com uma recompensa, assim como quando alcança um objetivo. Isso anima, motiva. Quando você tem recompensa, parece que você respira melhor, parece que você tem mais ânimo para fazer as coisas. Não adianta só se sacrificar, porque você vai ver que para cumprir essas metas, você vai ter que ter sacrifício. Ficar um final de semana inteiro estudando, deixar de falar com a namorada, com a esposa, né? Deixar de lado um pouco a convivência e se esforçar pra caramba, deixar de comer. Às vezes a pessoa quer uma meta de emagrecimento, deixar de comer aquele doce, né? Pô, eu adoro pra caramba, eu me fui convidado para um aniversário, mas não vou comer aquele bolo. Malemar, vou comer um brigadeirinho, entendeu? Eu tinha uma meta de não comer carne, né? Eu pus na minha cabeça que a partir da quarentena do ano passado eu não ia, né? É, é, da quarentena, né? Na Páscoa lá, né? Quarentena. no, na época que a gente faz o voto de não comer, né? Fazer alguma coisa, 40 dias sem comer alguma coisa, sem fazer alguma coisa, eu escolhi não comer carne. A partir daquele momento, né? Eu não comi mais carne, já faz mais de um ano que eu tô sem comer, mas foi uma meta que eu me programei e falei, não vou comer, e acabou. Coloquei, mudei uma chavinha na minha cabeça, que até hoje tem hora que tem comida que tem carne, eu tiro, né? Eu vejo que tem, não, aqui tem carne. A pessoa não viu, né? Eu vou lá, removo e não me afeta, né? Mas isso por quê? Porque eu me programei para isso. Eu defini prazo, vai ser a partir daqui eu vou fazer e acabou, né? Alta produtividade. Como é que a gente consegue ter alta produtividade, né? Simples. Vamos usar o processo PDCA. PDCA ele é um processo industrial, utilizado nas indústrias e que servem para controlar projetos e ações dentro de uma empresa. E a gente pode usar isso na vida pessoal nosso. Como assim? Depois desse caminho todo, ainda falta um último passo, controle do PDCA. Como que eu faço isso? Primeiramente, você identifica o problema. Qual que é o seu problema? Quais são suas metas, seus objetivos? Eu tenho que saber. Né? Então isso faz parte do planejamento, do projeto. Ah, mas você falou que eu tenho que ter objetivo. Eu já passei nisso, já. Você tem que pensar no seu objetivo. Identifique um problema. Qual que é o seu objetivo? Quais são os possíveis problemas que você pode ter em conquistar esse objetivo? Você já tem o prazo dele, não tem o prazo? Beleza. Então defina o prazo para conquistar, defina como que você vai fazer isso, né? Que aí seria a análise de processo, né? Como que você vai fazer isso, análise de processo, divida ele, né? Análise do fenômeno, que seria imaginar, analisar aquilo de bom que ele vai trazer para você, o que ele vai te trazer de benefício, qual o caminho que você vai ter que percorrer, né? A análise do processo é como que você vai fazer, né? Realmente quais são as ações que eu tenho que ter, nos períodos que eu vou ter que definir. Então você identifica qual é o seu objetivo e quais problemas você pode obter nisso. Às vezes você tem o objetivo de, de estudar ou trabalhar nos Estados Unidos e você não fala inglês. Esse é um problema, né? Você não, dentro de um ano eu quero estar nos Estados Unidos. Às vezes você tem até o dinheiro, mas você não tem como fazer isso. Às vezes você não tem um amigo, às vezes você não tem como ir morar em algum lugar lá, e você principalmente não tem o inglês. Então esses são os empecilhos, os problemas que podem te atravancar. Como que você vai solucionar eles? Né? Uma análise. E o plano de ação, que é com tempo e prazo estabelecido. Tem a meta, as pequenas metas, né? Eu tenho um objetivo principal, aí eu tenho as pequenas metas que eu tenho que bater. Então eu vou entrar numa escola de inglês. Eu vou procurar ser o melhor aluno em dentro de, sei lá, em 2 meses, 3 meses, eu vou ser considerado o melhor aluno. Vou me esforçar para poder pegar mais conteúdo e passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque minha meta é em um ano estar falando inglês. Normalmente eu estudei 5 anos para começar a falar alguma coisa em inglês legal, né? Mas é porque meu jeito de estudar é um pouco diferente. Mas em um ano você pode. Eu conheci um cara que, vamos por assim, que em 6 meses ele estava falando muito bem inglês já. Ele não tinha algumas noções de gírias e etc, não tinha o traquejo do inglês, mas ele conhecia muito bem, ele sabia ouvir e pegar muito bem uma conversa, tinha umas falhas, mas ele não era fluente, mas ele sabia se virar no inglês, né? Então tem o plano de ação. O plano de ação é muito importante
para você definir quando eu começo, quando eu termino cada meta, né? Cada metinha definida. E quando a meta é muito legal, é muito importante, você se gratifica, né? E o que é execução? Depois que você planejou, fez tudo isso no papel, programou, você vai executar. Começa a executar. Faz as listas de prioridade, coloca na sua agenda as suas tarefas, os recursos que você vai ter que utilizar. Deixa de procrastinar, deixa de ficar entrando naquilo que não serve. Monta uma lista de pesquisa de coisas que você vai ter que pesquisar na internet, lista de modelos e execuções de estudo, quais os processos de estudo melhores para eu fazer, para eu executar, né? Aí depois verificação, o que é isso? Vai chegar perto do seu prazo, você está lá, em um ano eu tenho que estar conseguindo isso. Você pode padronizar momentos da sua jornada para você verificar se você está tendo sucesso. Por exemplo, eu estou tendo sucesso em 3 meses, faz 3 meses que eu me programei para ser o melhor no inglês. E como é que tá isso aí? Pô, eu estou identificando que eu realmente estou bem. Pô, então eu vou fazer o quê? Eu vou manter esse modelo de que eu estou executando e continuar ele, que é padronização. Tá vendo aqui o vermelho, ó, do A? O A é padronização. Esquece conclusão por enquanto, né? Eu posso, inclusive, adentrar um pouco nesse verificação e continuar com o que eu já estou fazendo. E mais daqui 2, 3 meses eu vou lá e verifico de novo, né? Verifico se tá, como é que tá. Tá legal? Pô, eu tô errando em algumas coisas que eu não tô tendo um retorno do que eu imaginei que eu ia ter. Então o que você faz? Você volta na identificação do problema que está acontecendo. Então você está aqui, você volta para cá, identifica o problema, faz as modificações, monta o plano de ação e começa a executar. Começa a executar. Bom, nesses 3 meses eu não tive muito sucesso, eu modifiquei algumas coisas, vou tentar mudar isso aqui e vou executar. Dentro de um mês eu quero já ter um retorno mais ou menos, um mês e meio. Beleza, como é que está isso aí? Verifica. Pondera. A verificação você vai definir como que você vai saber que você está tendo um retorno. Que nem eu falei, eu vou ter que ser o melhor aluno em 3 meses. Como que você vai saber isso? Nas avaliações que você faz, fazendo teste pela internet, baixando aplicativo, fazendo testes nos aplicativos, né? Às vezes pagando para fazer uma prova diferenciada. Em algumas escolas diferenciadas que elas têm essa oportunidade de você fazer uma prova de fluência, de prova, de análise, né? Pagando para um professor particular. Eu já estou fazendo curso, mas eu quero fazer 1 hora de um professor particular para ele me testar. Beleza. São formas que você planeja para saber se você tem como verificar que você está indo bem. Como que eu vou verificar isso? Né? Como que eu vou constatar? O que vai me dar uma declaração de que isso realmente está legal? Né? Não basta dizer que sai da sua cabeça, tem que ser algo que te concretize isso. Realmente está sendo legal, realmente está sendo fatídico que eu estou tendo sucesso. Né? Padronização e conclusão. Qual que é a padronização do seu processo? Está indo legal? Padroniza ele. Cria um modus operandi, um modo de agir, né? E conclui. Está concluído em um ano, aí eu estou falando inglês, agora eu tenho que ir para os Estados Unidos. Né? Você já tinha planejado isso? Já terminar de fazer um ano em inglês e depois estar nos Estados Unidos? Se não, pecou um pouco nessa administração sua, nessa gestão. Mas não tem problema. Monta uma gestão com as ferramentais que você já tem, com a padronização que você já tem. E dentro de, sei lá, 2 meses eu quero já estar nos Estados Unidos. 1 ano e 2 meses eu quero estar nos Estados Unidos. O que acontece? Você já se planeja para alcançar o seu objetivo, usa os mesmos recursos, o mesmo planejamento que você fez pela padronização e verifica se está dando certo. Deu certo, conclui e fecha com uma padronização PDCA essencial para a sua vida. Né? E aí? Gostaram? Estão gostando do que estão vendo? Se tiver alguém assistindo aí, que eu não tive nenhum retorno aqui no chat, escreve para mim aí o que está achando. Né? Deixa eu até ver se meu chat está funcionando aqui. Não sei nem se meu chat está funcionando. Deixa eu ver aqui. Escreve se está gostando. Opa! Que legal, fico feliz. Eu dei uma resumida, né, para poder ajudar
ajudar quem está chegando agora, para poder entender e etc, né? Agora eu vou comentar um negocinho interessante, antes da gente terminar, que isso vai me ajudar em alguns detalhes também, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, eu vou pedir uma ajuda para escolher, né, qual dos seguintes cursos acredita que seria mais interessante para um próximo aprendizado gratuito. Por exemplo, se eu fosse dar um aprendizado gratuito, o que você, né, ou vocês julgam que seria interessante para eu ministrar, né, uma introdução ao desenvolvimento pessoal, como que eu faço para modificar o meu desenvolvimento pessoal, para que eu utilize essa gestão do tempo e alta produtividade, para que eu consiga me modificar, para eu ser uma pessoa melhor, eu ter um objetivo, para eu alcançar o objetivo, meus sonhos, né? Mercado de investimentos, quais são os mercados que existem de investimento, como que eu posso aplicar o meu dinheiro, como que eu posso valorizar ele, né? Porque muita gente só acredita em poupança, né? E poupança só não vira, né? Introdução à inteligência emocional, como que eu posso... isso também, a introdução à inteligência emocional, ela está um pouco inserida também na introdução do desenvolvimento pessoal, mas aqui é uma abordagem maior, né? É uma introdução mais ampla um pouco, onde você vai entender como não ficar sofrendo por coisas que não estão acontecendo, como não ficar sofrendo por coisas, pessoas que não te corresponderam, como que você pode acordar um dia chateado e acordar outro bem, como programar isso, como controlar isso para não ficar como a gente chama de uma pessoa bipolar, né? E introdução ao programa 5S, que é um programa mais voltado para a área executiva, né, industrial, de como você pode ter... Ele é um processo de controle. Se você aprendeu gestão do tempo e você gostou, marcou, aprendeu, vai utilizar esses recursos, o 5S ele faz com que você seja um mestre em planejamento de gestão, porque ele manda você etiquetar tudo que você tem um controle extremo daquilo que você faz, da onde estão suas coisas, de limpeza e organização. Ele é o suprassumo da gestão de administração de tempo, vamos dizer assim, e administração geral das coisas, né? O 5S, a maioria das fábricas que executam, elas têm uma perda de tempo, né? Elas têm uma perda de tempo no planejamento, mas e na execução, mas um ganho muito grande a partir da conclusão dessa execução, porque daí a empresa ela funciona praticamente sozinha. As pessoas sabem que elas têm que manter organizado certas coisas e muitas falhas são eliminadas nesse processo. Escreve aí o que você acha, o que vocês acham que seria interessante estudar, né? Introdução ao desenvolvimento pessoal, mercado de investimentos, introdução à inteligência emocional ou introdução ao programa 5S, né? Fala aí, dá um retorno para mim, para que eu possa dar continuidade, né? Vou aguardar um pouquinho aqui. Cara, minha perna deu uma dormida aqui. Oh, show! Introdução à inteligência emocional. Show! Beleza, gratidão. Já vou deixar aqui, ó, marcado aqui, ó. Deixa eu marcar. Até marcar na minha agenda. Não falei pra vocês que eu uso agenda? Vou marcar na minha agenda aqui, ó. Introdução à inteligência emocional. Muito show.